Olá, alunos. Vimos na parte anterior o conceito de coordenada polar e da parametrização de uma função cartesiana na forma polar. Quando vamos efetuar a integração de funções cartesianas, existirá algumas situações onde essa integração pode ser um tanto quanto complicada, às vezes até praticamente impossível ser feita no sistema cartesiano. Então nós vamos ter a necessidade de trabalhar, de fazer uma conversão do sistema cartesiano para o sistema polar. É o que acontece, por exemplo, quando eu trabalho com uma região limitada por uma curva fechada. Por exemplo, uma circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9, que nós analisamos na situação anterior. O porquê que isso acontece? Bom, isso acontece porque quando nós definimos a integração, nós definimos a integração basicamente num primeiro momento sobre uma região retangular. Uma região R, onde eu tenho limitada em x de A a B, em y de C a D. Claro que nós evoluímos e vimos situações em que a nossa figura não era exatamente o retângulo, mas vamos manter essa primeira definição para entender o que está sendo analisado. No nosso caso agora, nós podemos ter situação em que a nossa região é uma linha curva fechada. Ou seja, eu tenho uma circunferência, no caso aqui, que não está centrada na origem. Por isso, a definição dessa circunferência é o quadrado de x menos o x do centro, mais y menos y do centro, menor ou igual ao raio. Bom, nós vamos trabalhar, então, vamos ter que fazer uma relação entre esta circunferência, a região definida nessa circunferência, para uma região retangular. Para facilitar o tratamento, vamos considerar uma circunferência centrada na origem e a nossa região retangular também encostada nos eixos x e y. Que é o que acontecerá quando nós analisarmos as 4 situações propostas aqui. Na primeira, eu quero reescrever em coordenada polar a região R dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9, ou seja, uma circunferência de raio 9, uma região limitada pela mesma circunferência, mas apenas do lado positivo de y, ou a mesma circunferência apenas no lado positivo de x, ou então a mesma circunferência do lado positivo de tanto de x quanto de y. No item A, o que nós temos é uma função f de xy num plano cartesiano, limitado por uma circunferência, ou seja, um círculo de raio 3, né? Que é o que define para nós x ao quadrado menor ou igual, ou seja, todos os pontos internos à nossa circunferência. Ou seja, o que nós queremos fazer é considerar esta situação, que é a função f, que é a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9, e reescrever essa região nesta nova situação, no círculo polar, no plano polar, né? Considerando então agora o raio, né, da nossa circunferência e a região inteira. Bom, aí algumas informações já temos. Sabemos que x ao quadrado mais r ao quadrado descreve a circunferência. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9 equivale a x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 3 ao quadrado. Nossa questão é uma circunferência de raio 3. Como eu quero o círculo, quero a região interna, o raio é o conjunto de pontos que começa na origem e vai progressivamente chegando até o limite máximo de 3.
Bom, mas aí eu estou apenas movimentando, pegando circunferências concêntricas em relação à origem. E eu preciso também relacionar o movimento, o giro, o arco na nossa parametrização. E nós sabemos que nós temos uma circunferência completa. Uma circunferência que o primeiro raio está sobre o eixo X, no segmento de 0 a 3, e aí progressivamente este raio vai girando até que ele faça uma volta completa até retornar à posição inicial. Dessa forma eu fecho a circunferência. Então o nosso arco φ vai estar de 0 a 2π. Portanto, a região de integração que está em R em xy, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9, equivale no sistema polar a uma região em R de Rφ 0 menor ou igual a 3, que é o raio, a 0 menor ou igual a φ menor ou igual a 2π, que é uma volta completa. Vamos analisar a segunda situação, o item B, onde nós temos a mesma circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9, agora restringindo o espaço para y maior ou igual a 0. Y maior ou igual a 0 é essa região aqui em azul. Portanto, eu quero limitar a minha região a uma região que pertença à circunferência de raio 3, mas seja apenas a parte superior desta circunferência. Bom, observando o deslocamento do ângulo, eu percebo que o ângulo equivale a meia volta, enquanto que o raio das circunferências que eu teria aqui continuam sendo raios que variam de 0, raios que vão variar de 0 a 3. Então, o nosso R continuará sendo 0 menor ou igual a R menor ou igual a 3. Só que o arco que vai ser descrito não é uma volta completa agora. É apenas metade dessa volta. Então, o φ vai de 0 a π. Portanto, nossa região de integração, que em R de xy é x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9 e y maior ou igual a 9, terá no seu equivalente em coordenada polar 0 menor ou igual a R menor ou igual a 3 e 0 menor ou igual a φ menor ou igual a π. A terceira situação, no item C, nós agora condicionamos na mesma circunferência o x ser maior ou igual a 0, ou seja, eu quero a região positiva em relação ao eixo x, que é esta região em azul agora. Observando esta região, se eu definir ela a partir do OX positivo, eu teria uma definição que iria de 0 em arco, de 0 até essa posição, π sobre 2. Aí eu tenho todo esse espaço que não faz parte da região definida, aí retomaria de 3π sobre 2 até a 2π. Isso não é prático em termos de tratamento matemático. O ideal é que eu faça um tratamento contínuo nesta região. Então, a nossa região R ainda continua sendo de 0 a 3. O nosso R ainda continua sendo uma circunferência que varia, circunferências que variam de 0 a 3. Só que o 3π sobre 2 equivale a uma volta negativa de π sobre 2, menos π sobre 2. E o nosso arco, então, será de menos π sobre 2, menor ou igual a φ, menor ou igual a π sobre 2. E, por último,
último, nós combinamos os 3 casos anteriores em D x maior que x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9, x maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0. Então, as 3 situações estão combinadas aqui. Eu quero da circunferência apenas este pedaço, este segmento aqui, que é a região onde o x é maior que 0, então o x está na parte positiva, e o y é maior que 0, o y está na parte positiva. Ora, analisando essa situação, nós percebemos que a circunferência continua sendo a mesma, de 0 a 3. E enquanto que o nosso arco irá variar de 0 até π sobre 2. Então, a nossa região em R de xy será 0 menor ou igual a R menor ou igual a 3 e 0 menor ou igual a φ menor ou igual a π sobre 2. Estas situações serão fundamentais para que possamos, na sequência, trabalhar com integração que exijam a mudança de coordenadas do sistema cartesiano para o sistema polar. A título de exercício, eu estou propondo uma situação semelhante à anterior, claro, variando aqui os raios das circunferências que foram definidas. E eu espero que vocês pratiquem, além do material que será postado na página do curso.